Vanguarda Especial. Há 100 anos não existiam capacetes, macacões de voo, nem caças militares como este. 100 anos atrás, existia o brasileiro Alberto Santos Dumont, que usava chapéu Panamá, terno e gravata, mas ajudava o mundo a descobrir esta fascinante máquina de voar. Com ela, as distâncias parecem menores, a velocidade confunde os relógios. Santos Dumont deixou uma herança e ela pousou aqui em São José dos Campos. Este avião, a pista em que ele vai decolar, fazem parte de uma engrenagem maior, a indústria aeronáutica brasileira. Antes era um sonho, hoje é uma viagem a jato, a quase 1000 km por hora. Os aviões fabricados no Brasil se exibem no mesmo céu onde brilham as estrelas da Boeing e da Airbus. Desfilam no ar, fazem pose no chão. No circo milionário das feiras de aviação do mundo, uma empresa brasileira tem lugar entre as grandes fabricantes. No Salão Aeronáutico de Le Bourget, em Paris, os jatos feitos por brasileiros encontraram o próprio passado. De um lado, a máquina voadora feita de seda japonesa e bambu que concretizou o sonho de voar. Do outro, um jato com todas as sofisticações do século XXI. Entre o Legacy e o 14 Bis, são 100 anos de história, que começou na mesma Paris deste encontro. A Cidade Luz mantém os encantos. A Champs-Élysées, o Arco do Triunfo, o Museu do Louvre, uma Vila Santos Dumont. O pai da aviação viveu na excêntrica Paris do início do século XX, quando cientistas e inventores queriam voar. Ele sempre vai se autodefinir como esportista, porque o esportista, na sociedade francesa do final do século XIX e início do século XX, é aquele que aparece na sociedade. Ele não poderia se dizer um cientista, porque ele não tem um título superior, ele não tem um grau superior, ele é um autodidata. Em 10 anos ele faz mais de 25 projetos, ou seja, é uma pessoa de uma produção, de uma criatividade impressionante, e que ele consegue varrer todo o processo de um projeto. Na época, os balões fascinavam. Santos Dumont inquietava-se. Ele queria controlar o voo. O maior desafio para os aeronautas em 1901 foi o prêmio oferecido pelo Aeroclube de Paris. Eram 100 mil francos para o piloto que conseguisse sair da pista do Aeroclube, chegar até a Torre Eiffel, contornar a torre passando sobre o campo de Marte e voltar ao ponto de partida. Isto num tempo de 30 minutos. Santos Dumont conseguiu a façanha em 19 de outubro de 1901. Ele resolvia o problema da navegação aérea. O balão número 6 se tornou um dirigível. O físico Henrique Lins de Barros estuda a vida de Santos Dumont há mais de 20 anos. Publicou 3 livros sobre o pai da aviação. Ele destaca que para contornar a Torre Eiffel, a grande inovação foi o uso do motor movido a petróleo. É o fato de que ele é o primeiro a inventar um motor a explosão, um motor a gasolina, que é útil na aeronáutica. Isso a invenção é dele, de 1897. Ele descobriu o caminho da aeronáutica e da aviação. Quer dizer, da aviação se fez também com motor a explosão. E da dirigibilidade de balão, ele disse que o balão de hidrogênio só pode ser dirigível com motor leve e potente, e isso é o motor a explosão. As pesquisas já avançavam para os aeroplanos e Santos Dumont não perdeu tempo. Em 23 de outubro de 1906, ele apresentou aos franceses o 14 Bis e fez o primeiro voo completo da história. Para quem ainda duvidava da façanha, o piloto e empresário goiano Alain Calaça, fã de Santos Dumont e pesquisador incansável, construiu 4 réplicas do 14 Bis. Procurou ser fiel ao projeto original. Uma delas foi doada para o Museu do Ar, em Le Bourget. As demais são usadas na turnê para divulgar o centenário do primeiro voo. Eu só confirmei aquilo que o mundo já sabia. A genialidade do Santos Dumont é uma coisa fora do comum. As soluções adotadas por ele para que esse avião voasse em 1906 foi uma coisa extraordinária para a época. É como se qualquer um fizesse voar um disco voador hoje.
Alain Calassa esteve em São José dos Campos com a filha e também piloto Aline Calassa. Aqui encontraram novos admiradores de Santos Dumont. O que você sente quando vê 14 bis? Ai, eu sinto uma emoção assim, porque é mais ou menos uma história do avião, né, o 14 bis. Aí a gente vê assim, nossa, que legal, muito legal, eu adorei. A réplica, que deixa todos curiosos, voa de verdade. Com ela, Alain ficou 55 segundos no ar a 10 metros de altura. O 14 bis revive, 100 anos depois, os dias coloridos de glória. A invenção de Santos Dumont voou nos sonhos de outros brasileiros. Porque o homem, qualquer que seja a função que ele faz, ele sempre tem sonhos, né? Mas um céu com turbulência atrasou os sonhos dos pioneiros por mais de 40 anos. Todas as tentativas de se criar uma indústria aeronáutica falharam. Só na década de 50, o então coronel Casimiro Montenegro Filho teve uma ideia digna de Santos Dumont: criar uma escola de engenharia e um centro de pesquisas em aeronáutica. Ali onde hoje está o CTA, o Comando Geral Tecnológico Aeroespacial, não havia nada. Muita gente ainda hoje começa a visualizar a importância que teve essa ideia: ensino, pesquisa e indústria. Ela foi bastante combatida, inclusive, na época. O Brigadeiro Montenegro estava querendo fazer engenheiro de aeronáutica num país que não sabia fazer nem bicicleta ainda. Os professores vieram de vários países e encontraram o entusiasmo dos primeiros alunos do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Osiris Silva foi um deles. Ele deixou de ser piloto da FAB para estudar engenharia. No CTA, ele uniu uma equipe em torno de um projeto. Porque, através do Bandeirante, nós criamos um avião de linha aérea, de pequeno porte, que foi o primeiro do mundo. Ele justificou a criação do chamado transporte aerorregional, que não existia também. E, através do Bandeirante, nós conseguimos a certificação nos Estados Unidos. O primeiro Bandeirante está aqui no Musal, o Museu Aeroespacial, no Rio de Janeiro. Ele ficou pronto em 1968 no CTA. A Embraer ainda nem existia, mas o sonho de ter um produto de sucesso começou a deixar de ser algo impossível quando ele ficou pronto. Este é um avião com muitas histórias. Ele viveu situações em que foram passageiros do mesmo voo a sorte e o azar. Osiris Silva viveu aqui um dos momentos mais complicados da vida dele. Então chegamos em Campo Grande e tal, nós chegamos de véspera, aí dormimos e a apresentação do avião, do programa da indústria aeronáutica, tudo isso ia ser no dia seguinte de manhã. Foi feita a apresentação e tudo isso, e aí nós fomos fazer um voo de apresentação. Eu e o capitão Adalto, né, nós dois, eu fui pilotando nesse voo, eu que estava pilotando. Decolamos, fizemos a demonstração, fizemos aquela história toda, passa abaixo e tal. Aí viemos, pedimos autorização para pousar, circulamos o aeródromo, viemos na reta final, tudo isso e tal, e pousamos. Com uma única diferença, esquecemos de baixar o trem de pouso. Eu acho que ainda tive a presença de espírito responder para ele: não, brigadeiro, Deus limitou a inteligência e não a burrice, né? Foi uma enorme burrada, realmente. O protótipo foi consertado e a sorte entrou em cena. Até que, por acaso, destino, na época do Costa e Silva, eles estavam vindo num voo de Brasília para São Paulo, tiveram um mau tempo e acabaram tendo que pousar aqui em São José dos Campos. Nessa época, existia aqui um tenente-coronel Osiris Silva, e ele foi chamado a receber o presidente, que parece que era o único oficial superior que se encontrava no momento no campo. E ele ficou conversando durante 2 horas e pouco, enquanto durou o mau tempo, com o presidente Costa e Silva. Apresentou um avião que estava sendo já desenvolvido aqui pelos engenheiros do CTA e convenceu o presidente a fundar o que hoje é a Embraer. A empresa nasceu como estatal em agosto de 1969. Vieram as primeiras exportações e a maioria dos quase 500 bandeirantes fabricados se espalhou pelo mundo. É realmente surpreendente fazer uma afirmativa de que os americanos, mesmo com nós como uma indústria nascente, um primeiro produto, sem tradição de produzir para trás,
Os americanos jamais levantaram a questão de que o avião era feito num país esquisito, vamos dizer, chamado Brasil, ao sul do Equador, ou coisa dessa natureza. Empresas nacionais também compraram o avião. Encontramos em Campinas o Bandeirante de série número 16. Ele foi da VASP e depois voou pela TAM. Hoje pertence a um empresário apaixonado pela aviação, o ex-publicitário Carlos Zedo. Eu vou todo dia, para mim todo voo é uma alegria nova, é um voo novo, é uma experiência nova, é um respeito novo pela máquina. Enfim, eu sou totalmente apaixonado pelo avião. Guido Pessotti foi o primeiro diretor técnico da Embraer, onde ficou até 1992. Ele conta que o mercado logo pediu um avião maior, para 30 passageiros. Nasceu o Brasília. E a união da equipe fez a diferença naquela época. Para o preparativo, as reuniões de engenharia que nós fazíamos todo dia, principalmente com o Brasília, onde nós inauguramos um Bom Dia Brasília, todo dia de manhã, a sala de reunião cheia de engenheiros, e a reunião ia até 11 horas, meio-dia, mas muito animada, sempre com temas básicos, o que permitiu a gente galgar um degrau sem auxílio de externo, tecnológico muito grande. Mas esse foi o maior momento que eu me lembro da história da minha participação na Embraer. O Brasília ainda cruza os céus de São José dos Campos. Uma empresa usa o avião na linha para o Rio de Janeiro. Ele também é bastante usado em rotas regionais nos Estados Unidos. O Brasília e o Bandeirante tiveram vida longa. Simbolizam o sucesso sonhado pelos pioneiros. O Paulistinha foi um dos raros projetos antes do Bandeirante a vencer as turbulências do mercado. Um guerreiro do ar, feito de madeira e telas de pano, material típico dos primeiros aviões. A produção era artesanal mesmo. Por exemplo, as nervuras da asa, que eram de madeira, eram feitas pela esposa e o filho do zelador da fábrica. Até hoje, o Paulistinha é um campeão de vendas no Brasil. Mais de 1000 foram fabricados e distribuídos para os aeroclubes. Encontramos em Bragança Paulista um autêntico Paulistinha de 1947, quando era produzido pela CAP, Companhia Aeronáutica Paulista. Foi reformado e ainda é o mestre dos jovens pilotos. É o avião ideal para você ensinar alguém a sair do chão e voar. No início da década de 50, o CTA repassou os direitos de construção do Paulistinha para um jovem empresário do Rio de Janeiro que já vinha construindo planadores para a aeronáutica, José Carlos de Barros Neiva. Com a intenção de crescer com a produção do Paulistinha, ele encontrou aqui em Botucatu o espaço ideal para consolidar a indústria aeronáutica Neiva. Hoje a Neiva pertence à Embraer, que preserva o nome do fundador. Neiva tem 82 anos e vive em Ilhabela. Guarda com carinho um livro raro que ganhou ainda adolescente, Os Meus Balões, de Santos Dumont. Ele relata com muita simplicidade e com muita naturalidade os raciocínios dele e as coisas que ele fazia. Então ele pensava, saía, ia para a oficina e começava a fazer ou mandar fazer, etc. Neiva primeiro construiu o planador de instrução, chamado carinhosamente de Neivão. Assim ele é conhecido neste clube de voo à vela em Caçapava, onde o Neivão, com 50 anos de idade, impõe o respeito de um velho professor. Durabilidade e inovação sempre foram marcas da Neiva. O Regente foi o primeiro avião totalmente metálico construído no Brasil. O Universal T-25 seguiu o mesmo caminho. 30 anos depois, ainda é o professor titular dos cadetes da AFA, Academia da Força Aérea em Pirassununga. A instrução básica no segundo ano é feita no T-25. Foi um esforço grande para a empresa o programa do Universal, porque ele é um avião bem mais avançado do que os outros que nós tínhamos desenhado e construído. No pico da fabricação do Universal, nós chegamos a ter 500 e poucos funcionários, total. O sucesso não evitou a pane financeira. Em 1980, a Neiva foi absorvida pela Embraer. Isso chegou a um ponto tal que nós nos encaminhávamos para uma falência.
E nós fomos ao ministro da Aeronáutica dizer isso. Acabou o Ministério tomando uma decisão de que deveria a Embraer entrar de sócia na Neiva. Eu manifestei que eu tinha pontos de vista diferentes e talvez fosse melhor eu vender a empresa inteira para a Embraer e me afastar. Foi a última aterrissagem do empresário Neiva no campo da aviação. Isso me exilou do setor, mas eu acho que não tinha outra solução. Agora eu fico na cerca aplaudindo. E a seguir você vai ver como a aviação militar ajudou no crescimento da indústria aeronáutica. E vamos girar no céu com as manobras dos aviões acrobáticos. No Aeroclube de São José dos Campos, uma oficina simples esconde um projetista genial, o húngaro József Kovács, que adotou o Brasil para viver e trabalhar no que mais gosta, a aviação. Tinha que trabalhar em alguma coisa do avião, de preferência projeto, desenvolvimento, construção e voo, inclusive. Ele fez história no CTA, na Neiva e na Embraer. Kovács chega aos 80 anos construindo o projeto de número 55. É o K-55, o acrobático de categoria Unlimited. É essa categoria que são praticamente o Fórmula 1 da aviação. József Kovács sempre gostou de aviões acrobáticos e influenciou os filhos, André e Otávio Kovács, engenheiros e também pilotos, como o pai. Eu acho que a vida tem que ter esse tipo de motivação. Eu acho que o que mantém a chama acesa de todo mundo a gente vê pessoas com menos de 30 anos de idade que não faz um terço do que ele faz com 80. André trabalha na Embraer, Otávio é piloto de jato executivo. Nos fins de semana se reúnem para pilotar o K-51. Afinal, quantas pessoas têm um pai que projeta, constrói e dá de presente aviões de acrobacias? Que lembra do tempo que projetar avião era arte. Então é quase um artista, quem usa as pranchetas, os nanquins e tudo, né? Então acho que muito desse avião é a intuição pura dele. Quando o K-51 decola, dá para entender a expressão de felicidade de Otávio. Ele sobe em busca do azul infinito e, de repente, cai para o lado. Um mergulho com manobras abusadas. Um mundo que roda sem parar, um mundo de ponta cabeça. É a assinatura de um avião que suporta sequências fantásticas de acrobacias. Paixões que passam de pai para filho. Acho que são duas coisas separadas. Uma delas é fazer acrobacia, né? Que já é um prazer imenso e é uma delícia, é muito gostoso. Agora, além disso, tá fazendo num avião que eu gosto, que é cria, é meu irmão, né? Filho do meu pai. Então é espetacular, não tem nada melhor. Quer dizer, tem 50 anos de engenharia em cima, né? Amadurecida, igual o vinho. O K-51 de Kovács é chamado de Tucaninho. É só prestar atenção para perceber alguma semelhança com o Tucano, avião de treinamento militar fabricado na década de 80. Kovács foi o gerente do projeto. O contrato que foi firmado em final de 78, o avião voou no aniversário da Embraer no ano seguinte. Quer dizer, o projeto todo e construção de protótipo foi feito assim num toque de caixa incrível. O avião foi denominado T-27 e chegou na AFA, Academia da Força Aérea em Pirassununga, há 23 anos.
O T-27 tem uma relação especial com a AFA, a Academia da Força Aérea aqui em Pirassununga. O nome pelo qual ele ficou conhecido no mundo todo foi escolhido aqui. No início dos anos 80, os cadetes organizaram uma eleição e escolheram o nome Tucano para a aeronave. Foi visto justamente na sua visão espacial que ele, como a frente, a parte dianteira do avião, o nariz do avião, parecia realmente com um bico de um tucano. Foi proposto e aceito. E ficou carinhosamente como Tucano. O Tucano é o avião de treinamento avançado dos cadetes no último ano da academia. Nele aprendem situações mais complexas, como voar em formação, por exemplo. A capacidade acrobática do Tucano deu a ele outra missão. Foi convocado para a Esquadrilha da Fumaça, onde é o Relações Públicas da Indústria e da Força Aérea Brasileira. Visitamos o Ninho dos Fumaceiros em Pirassununga. Nossas câmeras foram instaladas para registrar a demonstração, já feita em 17 países. A gente fica a uma distância ali de 1,5 metro uma aeronave da outra, né? A gente exige bastante treinamento, bastante técnica por parte do piloto, porque com a aeronave de cabeça para baixo, a inversão do raciocínio quanto ao uso dos comandos. Quero ir para a esquerda, eu tenho que jogar o manche para a direita. Ficar de cabeça para baixo é a especialidade. O voo de dorso com 6 aeronaves, o espelhão, são exclusividades da esquadrilha. Os pilotos fazem 55 acrobacias num show. Parafusos, cruzamentos a baixa altitude a 400 km por hora. Coragem e precisão vão riscando o céu com desenhos que se apagam no azul, mas não na memória. Os tucanos sempre deixam um coração emocionado. A aviação militar sempre teve uma ligação estreita com a indústria aeronáutica. A Embraer nasceu dentro do CTA e, ao crescer, mudou-se ao lado. A parceria existe até hoje. Quando esta hélice gigante gira, produz correntes de ar de até 500 km por hora no túnel de vento. Partes de aviões ou maquetes recebem a força do ar em movimento. Assim, os engenheiros do CTA descobrem como será o comportamento da aeronave. A nossa importância fica clara, né, quando você percebe que o desenvolvimento, o ganho de mercado que a Embraer tem. Uma vez que a maioria, praticamente todos os aviões da Embraer, passaram pelo túnel de vento CTA. No antigo prédio do IPD, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, onde nasceu o Bandeirante, funciona o Laboratório de Ensaios Estruturais. Este Super Tucano, pressionado por todos os lados, enfrenta um duro teste. No caso do Super Tucano, um avião militar, o teste é bem exigente. Os técnicos querem demonstrar que ele pode ter uma vida útil 4 vezes maior daquela para o qual ele foi projetado. Por isso, os trabalhos que começaram em junho de 2005 só devem terminar em fevereiro de 2009. Os equipamentos forçam as asas e a fuselagem, como se o avião estivesse voando. Na sala ao lado, tudo é acompanhado em tempo real. Qualquer problema é comunicado ao fabricante. Outra interação ocorre no ensaios em voo. A Embraer tem o setor de ensaios instalado na fábrica de Gavião Peixoto, na região central do estado. Todos os aviões em produção têm um exemplar para testes. Aqui são equipados com sensores e câmeras que registram o comportamento em voo. A pista de 5 km, a maior da América do Sul, é ideal para os ensaios. Muitos dos pilotos de provas da fábrica saíram do GEV, Grupo Especial de Ensaios em Voo do CTA. O setor existe desde a década de 50. O tenente-coronel Curcio é o atual comandante. Já pilotou 15 tipos diferentes de aviões. Aqui ele parte para mais uma missão, acompanhado de um engenheiro de voo. O foco principal, o resultado principal do voo de ensaio, normalmente está concentrado em 2 grandes coisas. A garantia da segurança de voo, testar aquele objeto para que a gente tenha certeza de que a aeronave, o sistema que está sendo testado é seguro. E, em segundo lugar, que aquele sistema está cumprindo o objetivo, está cumprindo a missão. E é lógico que isso é aplicável tanto para a aviação civil quanto para a aviação militar. Nós vamos acompanhar o voo do Coronel Curcio no avião Paquera. Nós vamos utilizar o Chavante. Quem está no comando é o Major Beto, que é também aquele ensaio em voo. O Chavante é um avião que foi projetado na década de 70. Ele é um projeto italiano e foi o primeiro jato a ser
montado aqui no Brasil. A Embraer começou a produzir esse avião em 1972 e hoje ele está em atividade em pelo menos 3 unidades da Força Aérea Brasileira. Deixamos São José dos Campos e voamos sobre o Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, área reservada para os ensaios. Pilotos e engenheiros testam todas as mudanças nos aviões e equipamentos de voo da FAB. Levam as aeronaves ao limite. Coragem e experiência garantem a volta para o ninho. O setor de aviões militares representa 11% na receita da empresa. A contribuição tecnológica dos projetos militares tem um valor maior. O desenvolvimento dos aviões de vigilância e sensoriamento remoto para o CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, é um marco. Apenas 5 países no mundo produzem aparelhos semelhantes. O Super Tucano é outro exemplo de alta tecnologia. Os sistemas eletrônicos são de última geração. E foi no momento de maior crise da Embraer que a tecnologia usada no caça de ataque AMX acabou abrindo caminho para os jatos regionais. Ele trouxe a tecnologia de novos materiais, de novos processos, de novos sistemas, e o contato mais estreito nosso com a propulsão a jato. O desenvolvimento que proporcionou o projeto foi realmente supino. Demonstração essa que você vê a empresa, ela tem um nível tecnológico equivalente a uma Boeing, uma EADS atualmente, demonstrado pelos produtos que estão saindo da empresa hoje. Como se faz um avião? A moldagem do alumínio e o trabalho quase artesanal na linha de montagem. E o futuro? Quem vai continuar o desenvolvimento da indústria aeronáutica? É o que você vai ver no próximo bloco. Quando já voava alto, a Embraer quase despencou das nuvens. As dificuldades começaram nos anos 80 e entraram na década de 90. Greves, crise financeira, demissões. Foi muito difícil, muito difícil. Talvez o que eu possa dizer é que dizem que o homem não chora, né? Mas chora, porque realmente foi muito difícil. Mas eu sentia que tinha que fazer. Tinha até líderes sindicais que foram extremamente agressivos mesmo, quer dizer, em relação a mim em particular. Chegou até uma vez que eu acabei dizendo para um deles, eu falei, olha, eu vou ter que fazer isso, mas eu prometo para mim mesmo que vou devolver isso com juros e correção monetária. Chegava a difícil hora de mudar a rota e trocar parte da tripulação. A saída foi muito simples. Disseram para mim que eu estava cansado e me falaram muito obrigado e eu fui embora. E o senhor estava cansado? Não, pelo contrário, daí que eu comecei a trabalhar. Fui trabalhar na Rússia, na Romênia, na Turquia, na França. Depois de lá fiz mais aviões do que os que eu tinha feito na Embraer. Em dezembro de 1994, as mudanças culminaram com o martelo da privatização, redefinindo o futuro. Um avião seria o personagem principal da nova fase, o RJ-145, jato regional para 50 passageiros. Ele veio a resultar num produto na década de 90, mas o conceito já vinha desde a década de 80, pela percepção de que o mercado queria um produto mais confortável, que voasse a altitudes maiores e mais veloz. Agora o tamanho dos jatos aumentou. A família 170-190 tem 4 modelos, que podem transportar de 70 a 120 passageiros. O maior deles, o 195, começou a ser entregue este ano. Mas como se faz este gigante de metal? O projeto nasce com os engenheiros nos computadores. O alumínio aeronáutico chega em blocos.
começa a ser trabalhado no setor de corte e ganha vários tamanhos. Na usinagem entram em ação máquinas automáticas gigantes que escavam no metal as formas das peças. As mãos dos operários entram em ação, eliminando as arestas. As peças precisam ficar milimetricamente iguais ao projeto, senão são reprovadas na análise eletrônica. Depois de cortadas, algumas chapas de alumínio vêm para este setor, conhecido como estamparia, que não tem nenhuma relação com a estamparia de roupas. Aqui as chapas chegam planas, lisas e ganham as primeiras formas. Por exemplo, aqui temos um pedaço da asa do Embraer 170. Isso aqui vai compor o bordo de ataque da asa do avião. São vários moldes de diferentes partes dos aviões, colocados debaixo da folha de alumínio. A máquina estiradeira pressiona o molde contra a chapa e fica pronto mais um pedaço da fuselagem. A montagem é feita no setor de junção e estrutura. Equipes de técnicos se concentram nas emendas. Imagine que são 400 mil rebites no maior avião, o 195. Guindastes ajudam a alinhar partes da fuselagem que vão formar o chamado charuto da aeronave. Nós estamos no Embraer 195, o maior avião já fabricado no Brasil. Esse aparelho começou a ser montado há mais ou menos 40 dias e está agora na fase de junção das 5 partes que compõem a fuselagem do avião. Conforme a gente avança no processo de montagem, a gente percebe que vai ficando tudo mais complexo. Aqui, por exemplo, vai ser a futura cabine de pilotagem. A gente percebe que a estrutura já está toda pronta, a estrutura de metal, para receber os equipamentos. Mas deste ponto, até a hora desse avião levantar voo pela primeira vez, ainda vão ser necessários mais 3 meses de trabalho. Com a estrutura principal pronta, são colocados 42 quilômetros de fios e cabos. O avião já pode receber o acabamento interno. A pintura vem por último e não é responsável só pela beleza. Uma das camadas ajuda a proteger a fuselagem contra corrosões, por exemplo. O Embraer 195 recebe 96 quilos de tinta. Todo o processo demora 4 meses e meio e tem um pouco do trabalho de cada um dos 18 mil funcionários. O indivíduo é o elemento mais importante, porque a segurança do avião é primordial, vem à frente de qualquer outra coisa. E para que isso seja conseguido, cada pessoa que está trabalhando no avião precisa ter plena consciência do que está fazendo e das consequências das suas ações. Portanto, tem que ser pessoas altamente qualificadas. Mas a fabricação de um avião move uma engrenagem maior. Pelo menos 80 empresas fazem alguma peça ou serviço para a indústria aeronáutica na região. O engenheiro mecânico Takashi Tsurumaki passou a vida construindo carros. Há 10 anos ele descobriu uma nova paixão. Agora eu estou 100% envolvido na área aeronáutica e realmente nunca imaginei que tinha algo tão apaixonante tanto quanto a indústria automobilística. Ou seja, hoje eu sou pessoa muito apaixonada no segmento aeronáutico. Assim, com paixão, ele orienta a equipe que fabrica as peças com material composto e plásticos especiais. Em qualquer das fábricas que seguem o voo da indústria aeronáutica, o sentimento de quem faz um pedacinho que seja do avião é um só. Um dia eu sonhei, em pilotar um avião, mas hoje eu fabrico peça para o avião, então para mim já está de bom tamanho. Eu fiz um pedaço dele. É como uma cachaça, né? A aviação... É um vício da formação, né? Entendeu? O vício não sai do sangue, né? A aviação não sai do sangue dos pioneiros e contagia o futuro. O bom vício de voar e construir aviões grudou nesses jovens engenheiros, nascidos em Minas Gerais, como Santos Dumont. Trabalharam na Europa e voltaram com a ideia de fabricar um avião feito com fibra de vidro. A gente está no começo ainda do projeto, tem muita coisa para fazer ainda. Desenvolver as parcerias e fabricar, mas a gente está com expectativa de colocar ele para voar no início de 2007. Os pequenos sonham em decolar. Quem já está no mercado não pode perder as novas rotas que se abrem. A nossa visão de longo prazo para a aviação executiva é fazermos o que fizemos na aviação comercial, ou seja, desenvolver aviões para todos os segmentos, desde o Very Light Jet, que já lançamos, até o Lineage. Então, sem dúvida, é muito interessante, é muito divertido estar numa área que está crescendo
e que está criando novas competências. Até o ano passado, ela só tinha um avião executivo, o Legacy 600. Hoje são 4 modelos. O Lineage 1000 é do tamanho do Embraer 190. Os outros são pequenos, o Phenom 100 e o Phenom 300, para 6 e 9 ocupantes. Os mock-ups dos aviões estão em excursão pelo mundo. Uma das características curiosas do Phenom 100, e que não é comum em aviões deste porte, é de que ele foi projetado para ter um banheiro aqui na parte de trás. Isso vai permitir que se use toda a autonomia de voo do avião. Será possível, por exemplo, fazer uma viagem sem escalas de São Paulo a Recife. Nenhum outro concorrente oferece isso. Nós ouvimos dos clientes e concluímos, né, que esse seria um diferencial importante. O futuro também pode vir com o voo suave dos planadores. Num clube recreativo em Caçapava, fundado por apaixonados pela aviação, encontramos Eckhard Schuber. O engenheiro fez carreira no CTA e na Embraer. Hoje é professor do ITA e desenvolve o P1, um planador para treinar pilotos. Schuber nos convidou para voar no protótipo. A 400 metros de altura, ficamos livres. E o céu parece ser um lugar tranquilo para Schuber falar do P1. O planador é uma aeronave muito desenvolvida, aerodinamicamente, estruturalmente, né? Ela não tem motor, não tem todos os instrumentos de navegação de um avião, mas é muito desenvolvida aerodinamicamente. E isso desenvolve muito a engenharia aeronáutica, sobretudo nas escolas. E é por isso que eu estou no ITA, né? O P1 hoje é um projeto do ITA. Aos 65 anos, ele não perde o hábito de fazer acrobacias silenciosas. Professores como Schuber ensinam os alunos do ITA a traçar o futuro. A escola continua inovando. Este ano criou uma disciplina para a construção de aeromodelos. Oportunidade para se apegar ainda mais ao sonho de fazer aviões. Imagino que após a formatura a gente consiga um emprego talvez aqui em São José ou mesmo no exterior. É o que eu pretendo, pelo menos. Acompanhamos uma aula prática, onde os alunos testaram pela primeira vez os aeromodelos. Neste grupo, a apreensão. O avião, com mais asas do que o normal, parece um projeto, no mínimo, estranho. Alguns chamam de esquisito, essas coisas assim, mas a gente acha que vai ser sem limites mesmo. Ninguém sabe se ele vai decolar. Mas lá vai o esquisito. Mostra que nem sempre o novo, o estranho, é errado. O líder da equipe parece não acreditar na própria criação. Fiquei olhando, não sabia nem o que pensar, fiquei todo arrepiado na hora que ele pousou, bonitinho. A gente não sabia muito o que ia acontecer. Mas quem sabia o que iria acontecer em 23 de outubro de 1906? Foi experimentando, corrigindo e insistindo que Santos Dumont fez decolar um grande sonho. Mais que um sonho, era uma fantasia que o homem teve por milhares de anos, talvez até milhões de anos. O homem vendo os pássaros querendo voar, tem essas mitologias todas de todos aqueles povos primitivos querendo voar, e ele conseguiu. Foi um feito fantástico. É um feito que continua a inspirar os brasileiros. Eu tenho a impressão que a reação que a gente tem a respeito de uma coisa dessa natureza, quando a gente olha para o Brasil como um todo, eu gostaria de acentuar uma sentença de 2 palavrinhas, né? Para enfiar na cabeça de todo mundo, que é possível.